tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês vejam. Agora, a partir de agora, vocês só vão ouvir aqui, vocês só vão, no caso, ver a minha fotinha, que eu vou ocultar aqui o vídeo de todo mundo. Então, vamos lá. Nós temos uma opção lá embaixo, que já falei para vocês, quem quiser falar, é só ir lá no nomezinho, clicar em cima do nome, ir lá nos 3 pontinhos mais e levantar a mão, ok? Estou esperando abrir aqui. Vamos lá. Ok. A nossa aula de hoje, ela tem como título prioridade ou urgência. Eu queria orar, antes de a gente começar, para a gente agradecer ao Senhor, né, por esse privilégio. Se porventura a nossa aula ela for finalizada pelo Zoom, é porque nós estamos na versão gratuita e se porventura ela for finalizada, ela tem um limite de 40 minutos. A gente vai sair dessa reunião e vai iniciar uma outra reunião, eu vou enviar um outro link. Isso só se porventura ele finalizar a nossa reunião, tá ok? Mas se não finalizar, a gente vai dar continuidade por aqui mesmo, sem eu precisar enviar outro link. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos aqui para adorarmos o nome do Senhor. Enviou a Palibra também? Enviou a Palibra também. Senhor, nós queremos Te engrandecer pela rica oportunidade que nós temos de estarmos reunidos em Teu santo nome, que Tu possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és digno, Senhor, de honra e de glória. Obrigado pela noite que tivemos, Senhor, foi uma noite maravilhosa na Tua presença. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de podermos ser Teus filhos, sermos Teus eleitos. Obrigado, meu Pai, pela essa rica oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou e nós somos muito gratos por isso, Pai. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eu aconselho, para que vocês tenham um bom aproveitamento, quem tiver aquela opção lá no celular, é só abaixar a rotação de tela, abaixar aquela abinha assim no celular, tem aquela opção rotação de tela. Deixar essa rotação de tela ativada e colocar o celular de lado, assim, né? Que aí você tem a oportunidade de enxergar as letras maiores. Só você baixar aquela aba assim, de cima para baixo do celular, tem aquela opção rotação de tela. Deixa ela ativada, vira o celular de lado, que você vai ver as letras maiores. Tá certo? Então, vamos lá. Prioridade ou urgência? O texto está em Mateus, no capítulo de número 24. Vamos ler do versículo de número 45. Mateus 24. Eu peço que você pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos ler Mateus 24, do 45 ao 51. Mateus 24, quem tiver alguma dúvida é só levantar a mão aí que lá naquela opção mais, né, que eu já expliquei, que eu vou ter uma noção aqui de quem está com dúvida. Então vamos lá. Mateus 24, 45 ao 51 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios,
Virá o Senhor daquele servo em dia e que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa passagem é uma passagem conhecida, né? Que ela fala de uma pessoa que está totalmente despreparada, né? Totalmente despreparada. O título da nossa lição ele está falando aí prioridade ou urgência. Todos nós somos dispenseiros de Deus, né? E como dispenseiro, quem é o dispenseiro? O dispenseiro é aquele que administra os negócios de outros. Nada do que dispenseiro cuida daquilo que é dele, mas ele cuida das coisas do seu Senhor. Tudo o que nós temos pertence ao Senhor e é dele que nós recebemos todas as coisas, tá? A vida, nós recebemos os dons, nós recebemos os bens, nós recebemos o tempo, nem mesmo o nosso corpo, ele nos pertence. Por exemplo, eu gostaria que o comandante aí lesse para a gente o 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Um minutinho só que eu vou liberar teu som aqui. Vamos lá. Pode falar aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e qual bem tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no seu vosso corpo. Ok, muito bom. Esse versículo aí está dizendo que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Portanto, nem o nosso corpo é nosso mesmo, ok? Eu vou pedir agora para Ivete. Ivete, por favor, leia Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Isso. Esse, versículo 3. Exatamente. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu garladão. É só isso aí. Perceba que os filhos também são do Senhor. Ou seja, nada que nós temos é nosso. Nós lemos com o comandante em 1 Coríntios que o nosso próprio corpo é templo do Espírito Santo e que os nossos filhos também são do Senhor. Então, nada que temos, tá? Nem o nosso corpo, nem os nossos filhos pertencem a nós. O que cabe a nós? Nós, como administradores, nós somos administradores de Deus e tudo precisa ser administrado da maneira mais sábia, de acordo com a sua vontade e prioridades, tá? Tudo deve ser feito para a glorificação dele. A administração infiel traz resultados desastrosos. A gente pode perceber lá em Mateus, no capítulo 25, né? A partir do verso de número 30, Mateus, logo na mesma página que você está aberta aí, Mateus 25, 30, está escrito o seguinte: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele trouxe uma administração infiel, totalmente ao contrário do servo fiel, né? Que teve uma boa administração, o sábio
né? E que fez um investimento de nossos bens, talentos, tempo, ele traz bênçãos incontáveis. E em Mateus 25, 21 diz isso, quando ele diz assim, ó, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que possamos ouvir essa palavra, né, do nosso Pai. Que essa palavra do nosso Pai nós possamos ouvir. E não aquela palavra do servo infiel. Tá? Então, somente quando o dispenseiro ele entrega toda a sua vida ao Senhor, sem restrições, é que consegue ser bem-sucedido na administração dos recursos materiais, intelectuais, sociais e espirituais que lhe foram confiados. O apóstolo Paulo entregou-se inteiramente nas mãos do Senhor. Diz ele em Filipenses 1:21 que para ele o viver era Cristo. Né? Ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a mordomia, pessoal. A rendição total da nossa vida a Deus. Né? Sem dúvida, essa é a melhor mordomia. Tá? Essa é a melhor mordomia que nós temos para sermos um dos melhores dispenseiros. Vamos lá. Continuando aí, o nosso próximo slide. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Qual é o alvo da nossa lição? O alvo da nossa lição é, ao estudar essa lição, você terá condições de reconhecer o dever de administrar bem o seu tempo, né? Ou seja, se porventura você tem alguma dificuldade aí, né, de administrar, de ser um administrador do seu tempo, você vai ter oportunidade aí de saber administrar bem o seu tempo. Na introdução, né, logo lá na introdução, está dizendo assim, deixa eu desativar aqui, peraí. Logo na introdução, a gente leu 1 Coríntios, que o nosso comandante leu para nós, depois nós lemos aí o versículo que a Ivete leu para nós, que nada é nosso, nem o nosso corpo, nem os nossos filhos, também. Nós lemos em Romanos 11:36, está escrito assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tá? Esse versículo está dizendo que é por meio dele. É por ele. Ele que criou todas as coisas. A glória é dele, veio dele. E se não fosse ele, nada do que foi feito hoje se teria feito, né? Esse versículo enfatiza bem que tudo vem do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. Exatamente tudo. Por isso, nós temos que ser bons administradores, porque nós não temos exatamente nada, né? A gente pensa assim, mas é a minha casa, é o meu carro, né? Nada, você não tem nada aqui, né? A gente tem essa maneira de falar meu, mas na verdade é do Senhor que são todas as coisas. Nosso não tem exatamente nada, tá? Nem os nossos filhos e nem o nosso próprio corpo nós temos. Tá demorando a mudar o slide aqui, coração. Tá. Vamos lá. Mudou aqui. O primeiro tópico tem como subtítulo assim: meus momentos sejam só em teu louvor. Tá? Aí, em Efésios, no capítulo de número 5, do versículo 15 e 16, eu vou pedir para que
Washington, leia para nós aí Efésios 5, do versículo 15 e o versículo 16. Um minutinho só. Pode ler. Portanto, prudentemente como andais. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Beleza. Remir o tempo. Esse remir o tempo, o que quer dizer esse remir o tempo? A gente precisa entender essa palavra, tá? Remir o tempo. Porque remir o tempo é você aproveitar ele o máximo que você puder, né? Você precisa remir, você precisa administrar bem ele, você precisa aproveitar bem ele. Efésios 2, 1, 3, né? Eu coloquei o versículo aí para a gente ler todo mundo junto. Ele está dizendo assim, acompanha aí comigo a leitura, que está aí na tela. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ora, o que ele está querendo dizer aí? Que antigamente nós não sabíamos administrar bem o nosso tempo. Por quê? Porque nós fazíamos tudo que a nossa carne queria. Nós realizávamos a vontade da carne. Se a gente for lembrar aqui do nosso passado, né? Não é bom, mas se a gente for lembrar do nosso passado em que a gente fazia muita coisa errada, cada um vai contar aí uma experiência, vamos dizer assim, vai contar um testemunho, não é testemunho não, né? Então, a gente tem a oportunidade hoje, como salvos, eleitos em Deus, de praticar boas obras, de remir o tempo. Ora, se Efésios 2, de 1 a 3, está dizendo que nós fazíamos a vontade da carne, com certeza nós não sabíamos administrar bem o nosso tempo. Por quê? Porque se nós soubéssemos administrar bem o nosso tempo, nós não perderíamos tempo realizando coisas da própria carne. E sim, nós remiríamos o tempo, otimizando o tempo, fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Por que isso? Remir o tempo significa aproveitar com sabedoria cada momento da vida, né? Tem uma frase de Horace Mann, ele é dos Estados Unidos, ele publicou um anúncio interessante, né? Ele publicou essa frase escrita assim: perderam-se 2 horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar, porque essas joias não se tornam a encontrar jamais. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, as 2 horas que se perderam, elas estavam cravejadas de 60 brilhantes cada uma. E não pode se dar recompensa para quem achasse. Sabe por quê? Porque é impossível alguém achar essas 2 horas que se perderam. Não tem como, né? 1 minuto que se perde está perdido para sempre. Não há como recuperá-lo. Uma vez que você perde 1 minuto da sua vida, não tem como você recuperar ele novamente. Você já perdeu. Por isso, a importância de nós remirmos o tempo. A gente precisa aproveitar ele ao máximo. A água que passa no rio, ela nunca mais vai passar
novamente, uma vez que a água passou, ela se renova, aquele rio se renova, né? Todo minuto ele não tem uma água repetida, é uma água nova. Talvez seja essa, né, a mordomia do tempo, a mais difícil de ser praticada. A todo instante, né? A todo instante, nós precisamos estar aí entendendo esse remir, entendendo que o tempo está nos escapando pelos vãos do dedo, né? Paulo ele recomenda o uso disciplinado do tempo e pede aos crentes de Éfeso que tirem o maior proveito do tempo, pois é assim que fazem as pessoas sábias. Os ignorantes, diz Paulo, desperdiçam tempo, né? Eles desperdiçam, aplicando-o sem nenhum retorno proveitoso e quase sempre em prejuízo próprio. Os nécios aplicam seu tempo nas coisas do mundo, satisfazendo aos desejos da carne. Quantos gastam seu tempo embriagando-se, jogando em frente à televisão, assistindo programas sem nenhum proveito, né? Há aqueles que ficam nos telefones, nas portas, nas calçadas, criticando a vida alheia, né? Para não falar aqui fofoca. A gente vê que tudo isso é uma perda de tempo imensa. E nós somos cidadãos celestial. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Eu vou pedir aí para que a Ivanete leia para nós aí. Filipenses 3:20. Ivanete, leia para nós Filipenses. Deixa eu achar a Ivanete aqui. Já ativei você, Ivanete. Filipenses 3:20. Leia para nós aí. Pois a nossa pátria está nos céus de cá. Não, peraí. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador. Amém, amém, Ivanete. Obrigado, Ivanete. Veja, a nossa pátria, ela está nos céus. Nós somos cidadãos celestial. Pesa sobre nós a grande responsabilidade quanto à aplicação que fazemos das coisas boas que o nosso Pai, o Criador, nos dá. O tempo que recebemos dele é muito precioso. Precisamos ser fiéis na administração de cada momento da nossa existência. Então, a gente precisa perceber que o nosso tempo ele é precioso demais. O nosso tempo ele é uma pérola. Como está escrito aí, Filipenses 3:20, a nossa pátria celestial, tá? Nós precisamos aproveitar as oportunidades, aproveitar essa oportunidade. Eu gostaria de pedir para que a Lucinha leia para nós aí, Lucinha, Colossenses 4, do 5 ao 6. Lucinha, Colossenses 4, do 5 ao 6. Estou procurando. Calma. Qual que é? Colossenses 4, 5 e 6. 4, 5, 6 aqui. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. O que a que vossa palavra, Ah. a vossa palavra seja sempre
agradável, temperada com sal, Temperada com sal. para saber como deveis responder a cada um. Muito bom. Obrigado, Lucinha. Veja bem, esse versículo diz claramente que nós precisamos aproveitar bem a oportunidade, né? Paulo recomenda aos colossenses que nós não podemos perder nem a oportunidade de dar um testemunho, a fim de ganhar os incrédulos. Todos os momentos, todas as conversas deveriam ser usadas de maneira mais proveitosa possível. Eu lembro aqui de uma oportunidade que eu tive, né, de morar ao lado de uma mãe de santo, e todos os dias que eu encontrava com ela eu dava bom dia, né? Ou seja, eu tinha a oportunidade de falar, porque muitos de nós, né, que somos cristãos, às vezes a gente julga a pessoa, né, por ter uma outra religião, de achar que a gente não pode ter contato com aquela pessoa, tá? A gente precisa aproveitar as oportunidades que nós temos de nos relacionar também com as outras pessoas, mesmo sendo de outra religião. Um certo dia, ela recebeu lá no seu centro uma pessoa que não quis baixar o santo nele. O que ela fez? Ela bateu no meu portão e levou lá porque ela disse que aquele jovem não era dos guias dela lá e que era para eu orar por ele. Experiência maravilhosa. Agora, se eu, porventura, sou um cristão metido, né, orgulhoso, que não falo com ninguém, será que essa mãe de essa religiosa iria me procurar, né? Será que ela iria bater no meu portão? Talvez não, né? Mas como eu sou simpático, fui simpático com ela toda a vida, sempre que eu encontrava dava um bom dia, né? Então ela teve a oportunidade de chegar e ter essa liberdade de bater no meu portão e levar essa pessoa lá, tá? Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você tem sido sensível às oportunidades que Deus tem dado para você falar de Jesus a quem não o conhece? Porque algumas oportunidades, elas podem ser únicas. Algumas oportunidades podem ser ímpar, que você de repente não terá mais oportunidade de falar com aquela pessoa, né? Eu conheço experiências de que pessoas tiveram uma oportunidade única para falar com outra e essa pessoa depois morreu e ela não pôde falar, né? Você tem aproveitado bem, né, as oportunidades que Deus tem te dado? O segundo tópico da lição diz que meus dias sejam só em teu louvor, né? Nesse tema, né, meus dias sejam só em teu louvor. Nós temos, em primeiro lugar, a incerteza da vida, né? Aí eu vou pedir aí para que deixa eu ver aqui, a Yolanda, tem como você ler para nós, Yolanda, Tiago 4,14? Só esperar eu achar. Tiago 4, 14 e 15, né? Tem que achar. Tiago 4, Tem que 14 procurar. 15. E já vou pedir já para adiantando, a Nizeuska, lê para nós o Salmo de número 54, versículo do número 4. Tiago 4, 14. Isso, Tiago 4, 14 e 15. Lê o 15 também, tá, Yolanda? Ok. Peraí. Quando achar, pode ler. 14. Vós sabeis que sucederá amanhã o que a vossa vida. Sois apenas com neblina, que parece por instantes, logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Amém. Obrigado, Yolanda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Perceba que ele está fazendo uma pergunta: que é a vossa vida? A vossa vida é como neblina. Queridos, a gente está aqui hoje, a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 5 minutos. A verdade é essa, né? Antes de a gente tomar qualquer atitude, a gente deveria perguntar, antes de a gente projetar qualquer coisa, a gente poderia dizer assim: Senhor, se o Senhor quiser, a gente pode fazer esse projeto. Tudo a gente precisa perguntar a Deus, porque na verdade a nossa vida é como uma neblina. A gente está aqui hoje, não sabemos se estaremos amanhã vivos. Por isso, a questão de remir o nosso tempo. Nós precisamos remir o nosso tempo. A nossa vida é como uma neblina. O que é neblina? Ela está aqui agora, daqui a pouco ela some. Aniseus, lê para nós Salmo 54, 4. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Amém. Se o Senhor não nos sustentar a vida, se Ele não for o nosso sustento, se nada do que fazemos adiantará. Tá? O Salmo de número 90 também diz isso, nós não vamos ler, mas vamos deixar para a reflexão de vocês, que o Salmo de número 90 diz isso. Tá? Vamos lá. A incerteza da volta de Jesus, ou seja, a certeza da volta de Jesus. Esse texto que nós lemos, de Mateus número 24, do versículo 45 ao 51, ele fala do servo mau, né? O servo que não soube administrar bem, o servo infiel, né? O texto ele é bem claro quando nós lemos a partir do versículo de número 45, sobre essa administração, né, como se fosse uma administração do nosso tempo. É lógico, né, que, em suma, se a gente for resumir aí, a lição da parábola é o seguinte: sejam e permaneçam ativamente leais ao Senhor, desempenhando prudente e alegremente a tarefa designada por Ele no interesse daqueles que lhe são preciosos. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos administrar bem o nosso tempo e ser leais a Ele, porque com certeza Ele voltará. A única certeza que temos é que Jesus, Ele volta para buscar a sua igreja. Tá? Nós não estamos à mercê de uma dúvida, nós não estamos à mercê de algo que é incerto. Nós temos a plena certeza, a plena convicção de que Ele voltará e nós precisamos administrar bem esse tempo para que a gente não desperdice esse tempo valioso que temos com aquilo que é vão, aquilo que passa. Vou pedir aí para que vamos lá. Comandante, lê para nós aí Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, por favor. Liberou? Liberei. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem fez a promessa é fiel. Ou seja, guardamos bem a esperança. Que esperança é essa? Ora, a gente sabe que esperança é aquilo que a gente está à iminência de acontecer. Eu não vejo, né? Na semana passada eu disse que a esperança é a fé olhando para o futuro. Não sei se vocês guardaram a lição da semana passada, quando eu ainda estava transmitindo pelo Facebook. Esperança é a fé olhando para o futuro. Que esperança é essa aí que está escrita em Hebreus 10, 23?
É a esperança de que nós vamos morar no céu. É a esperança que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Portanto, é essa esperança que nós temos como certa, essa esperança que nós temos como algo que almejamos no fundo da nossa alma, no nosso coração. A esperança que está escrito em Hebreus 10, 23, é o nosso futuro, é o nosso lar. Nós almejamos essa esperança. E no último tópico da lição, né, o tópico de número 3, que está aí bem na sua tela, você pode acompanhar comigo, ele diz assim, prioridade ou urgência? Né? Prioridade ou urgência? E a aplicação desse tópico, né, ela é bem interessante, que ele é uma pergunta. A pergunta que está aí na tua tela é o seguinte: qual a prioridade máxima de sua vida? O que é urgente para você? É urgente para você. Tem algum microfone ligado aqui, peraí. É o meu. Deixa eu ver aqui. Acho que é o da Lucinha. A Lucinha está sempre aprontando. Deixa eu ativar o som dela. Pronto. Pronto. Desativei já. Então, diante dessa incerteza da vida, né? E da volta iminente de Jesus, a prudência nos adverte prioridade e urgência. Prioridade é aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa o primeiro lugar. E urgência? Urgência é aquilo que urge, né? É aquilo que é iminente. No nosso dia a dia, temos a tendência de colocar a urgência antes da prioridade. A nossa vida, ela é controlada pela urgência dos nossos interesses. Deixamos muitas vezes de lado as prioridades para atendermos a urgência, né? Muitas vezes nós deixamos de lado aí as prioridades para atendermos a urgência. Só que Jesus, ele diz bem lá no Sermão do Monte, ele nos recomenda o seguinte: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas nos seriam acrescentadas, né? Temos aqui a teologia das prioridades. O reino de Deus, temos a sua justiça e temos o tempo de Deus nas nossas mãos para nós administrarmos bem. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos concluir nossa lição? Vamos lá. Vamos concluir. Tá? Diz assim a nossa conclusão. Vamos dar primazia às coisas de Deus. Vamos investir tempo que Ele nos dá nas coisas importantes, que muitas vezes temos negligenciado em favor da urgência dos nossos interesses. Mas o tempo urge. Cristo, muito breve do céu, virá, pois prometeu e jamais faltará. Vamos priorizar a obra de Cristo, pois ela é urgente. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Que os momentos de nossa vida, os dias que os dias que Deus nos dá aqui na terra, sejam todos eles oferecidos para o louvor do Senhor. E aí tem uma pergunta para nós refletirmos aí, né? Você está pronto? Será que você está pronto? Uma pergunta aí para nós refletirmos, né? O nosso tempo,
ele é algo que precisamos aproveitar. O nosso tempo é preciosíssimo. Não podemos perder o nosso tempo em algo que é vão, né? O nosso tempo hoje é algo como se fosse uma pérola. Precisamos administrar bem o nosso tempo. Nós lemos lá em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3, que quando nós não éramos salvos, nós fazíamos as obras da carne, portanto, nós não administrávamos bem o nosso tempo. Nós desperdiçávamos o nosso tempo com coisas fúteis. Agora que nós temos a sabedoria, nós podemos entender que o nosso tempo é algo precioso e que precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos entender que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para administrarmos é algo precioso demais. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender o seguinte: o tempo que você tem hoje, o tempo que o tempo que está nas suas mãos para você administrar, você precisa administrar da melhor maneira possível. Eu estou ativando aqui o microfone de todos para ver se alguém tem alguma dúvida. Ninguém levantou a mão, mas se porventura alguém estiver com dificuldade aí de levantar a mão e fazer alguma pergunta, esse é o momento para que nós venhamos tirar qualquer tipo de dúvida, seja sobre os comentários que fizemos, de versículos que nós lemos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Falem agora ou calem-se para sempre. Ok. Fala, comandante. No momento que nós vivemos hoje é uma interrogação muito grande nas nossas vidas. E nos preparemos, porque Jesus está à porta. Amém. E essa lição nos mostrou que realmente nós temos muito deixado a desejar em relação ao nosso tempo. Nós não temos remido o nosso tempo. Todo mundo está escutando bem o comandante aí? Ok. Todos têm escutado. Pode prosseguir, comandante. Nosso tempo não está sendo remido como devia ser, como nos ensina essa lição. Nós temos perdido o nosso tempo com coisas fúteis e hoje nosso Deus está nos mostrando. Ele botou um cisco no mundo e os maiorais deste mundo estão todos se borrando porque com medo desse cisco. E nós, como conhecemos um pouco da palavra de Deus, sabemos que isso veio dele e ele está nos chamando a atenção. Amém. Prepara, meus filhos, porque eu venho buscar a igreja. Não, estou à porta. Lembre-se, pessoal, irmãos queridos da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, preste bem atenção. Jesus está voltando e vai querer saber como nós administramos tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém. E o que teremos para falar com Ele? Prepara-nos. Que Deus nos abençoe. Essa lição foi maravilhosa e foi transmitida de maneira telefone lá dentro, exponencial, como diz o reverendo Ricardo. Exponencial essa lição de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, comandante. Queridos, isso é uma verdade, né? Essa é uma verdade que o que nós estamos passando no momento, essa pandemia, está no controle de Deus. Tá? A gente pensa que Deus perdeu o controle, pelo contrário. Isso está nos planos de Deus desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, Ele já sabia, porque Ele conhece a história do início ao fim.
Portanto, o que ainda vai acontecer, nós não sabemos. Mas tudo está no controle de Deus. Deus sabe o que vai acontecer no ano que vem e até a volta de Cristo. Portanto, tudo isso que está acontecendo, essa pandemia já estava escrito na história. Estava programado por Deus. Nós não tínhamos conhecimento, mas Deus tinha, porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. E o que está acontecendo agora realmente é um fato. O que o nosso presbítero Orlando falou é uma verdade. As pessoas, precisou Deus colocar essa pandemia no mundo, né? Por isso que eu tenho orado, eu tenho às vezes mudado o foco da minha oração, né? Às vezes o pastor pede para a gente orar, pede para que o Senhor cesse essa pandemia, mas eu tenho mudado um pouco o foco da minha oração. Eu tenho falado assim, Senhor, cumpre o teu propósito. Em toda essa pandemia, cumpre o teu propósito. Mas guarda a sua igreja. Porque a gente pedir para que Deus pare essa pandemia é pedir para que muitas vezes Ele não cumpra a sua vontade. Se foi Ele que permitiu tudo isso, né? Ele está no controle do tempo, Ele controla todas as coisas. É como se fosse pedir para que o plano dele fosse interrompido. E Ele é muito sábio demais, que a vontade dele está escrito lá em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável. Então, ao invés de a gente pedir, Senhor, pare essa pandemia, né? Dá um freio nessa pandemia, que comecemos a orar assim, Senhor, cumpre o seu propósito, cumpra-se a sua vontade. Mas se o Senhor puder, se acharmos graça aos teus olhos, guarda a sua igreja. Guarda os seus. Amém. Por quê? Porque muitas vezes Deus quer mostrar algo, Deus quer ensinar algo a toda a humanidade. E que muitas vezes pode vir até mesmo pela dor, né? Um momento como esse de confinamento, onde todos nós não podemos nem nos abraçar, né? Algo que é tão típico e característico dos cristãos, né? O amor. E como é que você se demonstra o amor? Através de beijo, através de um abraço, através de um aperto de mão, né? Ivanete levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Ivanete? Fala um pouquinho mais alto só, para o pessoal te ouvir. Só para me atrapalhar. Para muita gente que só pensava em ganhar dinheiro, em trabalhar. Está muito baixo, fala um pouquinho mais alto. Já botou o dedo. Estou falando alto agora. Vai. Muita gente estão estudando a sua maneira de ser. Muitos só queriam saber de trabalhar hoje, não. Já confraternizando com a sua família, estão presos de casa, confraternizando com a família. Estão amando mais seus filhos. Então, não tem só coisas ruins. Vieram coisas boas também, né? Sim, sim. É verdade. O que a Ivanete disse agora, pessoal, para vocês que não ouviram aí, porque ela falou um pouco baixinho, ela está dizendo que esse momento de pandemia não trouxe só coisas ruins, mas trouxe coisas boas também, porque houve a oportunidade de famílias dentro de casa se encontrarem, né? Por exemplo, tem casos aí de família que a mulher sai durante o dia e o marido não encontra a mulher. Quando a mulher chega, ele sai, né? Tem famílias aí que os filhos não veem os pais por causa de trabalho, às vezes porque trabalha por plantão, né? Trabalham por plantão e dificilmente se veem. Então, essa pandemia, ela trouxe também, temos que entender o lado positivo disso tudo, porque dentro de casa, às vezes, nós não tínhamos união com nossa família. E aí, quando Deus dá um basta, e lança essa pandemia, né, ou permite que ela aconteça, a gente tem a oportunidade de, por exemplo, de dentro de casa encontrar os nossos próprios familiares, que nós não encontrávamos. Não encontrávamos por causa de quê? Por causa da correria, não encontrávamos por causa do trabalho, né, do cotidiano, do dia a dia.
em que o filho saía para trabalhar e o pai chegava, ou vice-versa, né? Então, nessa pandemia, houve esse tempo do pai abraçar o seu filho e vice-versa, do esposo abraçar a esposa e vice-versa, né? Precisamos entender também o propósito de Deus. O propósito de Deus ele está sendo cumprido, de uma maneira ou de outra, né? Então, que possamos refletir nessa lição de hoje, né? Que a gente possa dar prioridade àquilo que realmente é importante. E muitas vezes aquilo que é urgente não é tão importante assim, né? O que é prioridade, de acordo com a lição que nós entendemos, é o reino de Deus. Porque isso sim, ele nos pedirá conta, né? O Senhor nos pedirá conta do tempo que nós gastamos, o tempo que nós investimos no seu reino, né? Isso sim, por isso que a parábola do servo infiel, né? Que aquele do talento que tinha 10 e entregou mais 10 ao seu senhor, do que tinha 5 e entregou mais 5. E infelizmente aquele que tinha 1 enterrou o seu próprio talento. O talento era uma moeda grego-romana, né? Era uma moeda da Grécia ou de Roma, que era um tipo de moeda que você tinha que investir, né? E aí esse que tinha 1, ele não investiu, ele enterrou. O que isso nos mostra, essa parábola dos talentos? Que o nosso tempo precisa ser bem administrado, né? Então nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa lição de hoje, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, que possamos ter um final de dia aí abençoado. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui de estar reunidos, mesmo que virtualmente, cada um na sua casa, mas a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi entendida. E, acima de tudo, que ela possa ser praticada em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra, que ela possa ficar gravada no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Amo cada um de vocês, tá? Que vocês possam ter um domingo aí abençoado na presença dele, em nome de Jesus. Fiquem com Deus todos e um abraço. Até logo mais às 19 horas. Beijos!